Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar aí de mais um edital da área fiscal que acabou de ser publicado, já esperado, já anunciado edital da Secretaria da Fazenda de Alagoas, né? O edital traz aí para nós um total de 35 vagas, né? 25 para o cargo de auditor fiscal, 10 para o cargo de auditor de finanças e controle, né? Observação para essas 10 vagas do cargo de auditor de finanças e controle é que a gente percebe que a Secretaria da Fazenda está provavelmente com a necessidade aí de um perfil, né, de auditor com um foco maior em tecnologia da informação. Obviamente não poderia direcionar isso, né, porque a lei do cargo não permite, né, direcionar para pessoas com essa formação, mas na hora ali de colocar, de distribuir o conteúdo e o peso das matérias, direcionou bastante ali uh, o perfil, né, dos aprovados que ele prefere, que a secretaria prefere, pretende, necessita para pessoas ali que têm um bom conhecimento da área de TI, certo? Isso porque a gente teve, né, além da P2, né, que tem peso 3, depois a gente vai ver aí a questão da fórmula de cálculo. Uh, Além de ter peso 3, são 48 questões de TI, né? Ou seja, 48 questões, 144 pontos, né? Só na matéria de TI. Além disso, as duas questões de discursivas, né? Que pesam 25 cada uma, 50 pontos na prova discursiva, mas que ela tem peso 2 no cálculo da nota final, então são 100 pontos somente de assuntos relacionados à tecnologia da informação. Então, a gente já brincou aí que o nome está a cargo de auditor de finanças e controle da arrecadação, mas está parecido com auditor de TI, certo? Então, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho aí de como veio a distribuição dos pesos, explicar para vocês como fazer o cálculo, em que momento eu atribuo os pesos, certo? Então, vamos usar aqui o cargo de auditor fiscal, mas o cálculo é bastante semelhante para o cargo de auditor de finanças e controle. Certo, pessoal? Dito isso, vamos lá então. Então, a gente vai ter aí três provas, né? Três provas: a P1, a P2 e a P3. A P1, a gente vai ver depois na hora da aplicação da fórmula que ela tem peso 1, consequentemente, cada questão vai valer necessariamente um ponto. A gente tem ela aí também relativamente concentrada, né? Até permite a gente fazer uma certa, né? O aluno traçar uma certa estratégia e até abandonar algumas matérias, né? Porque a gente vai observar que 25%, 25 questões de direito tributário, né? Essa matéria aí com maior peso. Depois nós temos a matéria de TI com 15, podemos dizer que contabilidade, se considerarmos contabilidade de maneira ampla, né? Com 15 também, se somarmos a contabilidade geral com a contabilidade de custos, né? Depois, as próximas matérias com maior peso: direito administrativo, direito constitucional e também com 10 pontos cada uma, né? Todos os outros itens vão ter apenas 5 pontos. Então, o aluno pode avaliar ali daqui a pouco a conveniência de alguma outra matéria, caso ele tenha que abrir mão aí. É possível, né? É uma prova que é possível. Então, nós temos a P1. E antes de a gente aplicar qualquer peso, né, para sabermos se eu continuo na briga, eu tenho que, desses 100 itens, depois de aplicado o efeito, né, das provas certa e errado do CESP, onde uma questão errada anula uma questão certa, eu tenho que atingir pelo menos 20 pontos, né? Esse é o requisito aí para minha prova continuar na disputa aí. Bom, ok, essa é a P1. E a P2? A P2, nós temos somente duas matérias, 30 itens de cada, né? Então, valendo 60 pontos. No primeiro momento, são 60 pontos aí na P2. Desses 60 pontos, eu preciso, mais uma vez, depois do efeito das questões erradas, né? Anulando as certas, eu preciso chegar ali a pelo menos 18 pontos para continuar na briga. Beleza, resolvi ali os 60 itens de legislação tributária estadual de auditoria fiscal, consegui, né, depois do efeito do certo e errado ali, atingir os 18 pontos, continuo na briga. A P3, como vai funcionar aí? Antes de falarmos da
da P3, vamos falar aí da P1 mais P2, porque eu tenho um mínimo de toda a objetiva, né? Então, eu tenho 160 itens, que é a soma da P1, dos conhecimentos básicos, mais a P2, do conhecimento específico, eu tenho 160 itens. Considerando cada um desses 160 itens como um ponto, no somatório, depois do efeito certo e errado, eu tenho que ter atingido ali pelo menos 48 pontos, né? Veja que não é o somatório dos 20 pontos da P1 mais os 18 pontos da P2, que seria 38. Não, uma soma das duas, não basta eu fazer o mínimo em cada uma delas, eu tenho que fazer um pouco mais, né? No somatório das duas, eu tenho que atingir 48 pontos, certo? Bom, e agora sim vamos calcular, antes de ver a P3, vamos calcular a nossa nota da objetiva. A nota da objetiva, ela se dá pela nota da P1 mais 3 vezes a nota da P2, né? E por que que é importante essa nota da objetiva, se para calcular a nota no concurso não é essa fórmula? Porque é com essa fórmula aqui que eu vou chegar na classificação que vai me dizer quem serão ali os candidatos que terão a discursiva corrigida, né? Nós teremos, deixa eu confirmar aqui, serão 60 candidatos da ampla concorrência, né? 60 provas discursivas serão corrigidas da ampla concorrência e 15, né, dos PNS. Então, essa nota do objetivo é importante para isso. Ela ainda não vai ser a nota final do concurso, mas ela vai me dar a classificação no objetiva e ali os 60 primeiros, os 15 primeiros, no caso do cargo de auditor de finanças e controle, os 24 da ampla concorrência, mais 6 dos PNE, eu vou chegar naqueles que vão ter a discursiva corrigida. E, né, aí a gente percebe o peso. Agora eu começo a olhar os pesos. Veja que para avaliar se eu fui ou não eliminada do concurso, se eu atingi os mínimos, eu não considero os pesos, né? Eu faço a conta direta. Agora sim, na hora de calcular a nota da objetiva, eu considero os pesos. Então, a nota da objetiva vai ser a nota da P1 mais 3 vezes a nota da P2. E aí, a nota máxima da objetiva seria a nota da P1, 100 pontos, 3 vezes 60 pontos da P2, chegamos na nota máxima da prova objetiva, 280 pontos, certo, pessoal? Bom, seguindo então. Ok, vamos colocar a discursiva no jogo. Fiquei lá dentro daqueles que terão a discursiva corrigida, né? Como que vai ser atribuída a pontuação? A discursiva são 2 estudos de caso que concentram bastante a nota desse concurso, né? A gente vai explicar um pouquinho melhor logo adiante, mas são 2 estudos de caso sobre os assuntos, no caso do cargo de auditor fiscal, é sobre os assuntos dos conhecimentos específicos. No caso do auditor de controle e finanças, é sobre gestão e governança de TI e sobre sistema de informação, né? Finanças públicas, que está lá dentro da coisa, no caso de auditor de finanças e controle, nem entra na discursiva. Então, observemos que já são matérias com um peso grande, né? Porque elas estão dentro da objetiva nos conhecimentos específicos com peso 3, e ainda são os assuntos que serão tratados na discursiva, né? Então, nós temos ali 2 matérias, no caso de auditor fiscal, que realmente depois nós vamos ver o quanto de fato elas representam, mas é bastante. Então, temos aí a nota final do concurso, né? Observando que a discursiva são 2 estudos de caso, sendo 25 pontos cada, né? 50 pontos na discursiva. Mas depois nós vamos ver que ela tem peso 2, então na nota final pode representar 100 pontos. Observação que 25 pontos para cada um dos estudos de caso. E a nota da discursiva é 50 pontos. Mais uma vez, antes de atribuir os pesos, eu calculo se eu atingi o mínimo, né? O mínimo é 25 pontos, que significa que, pelo que eu observei aqui, não temos mínimo por questão, temos mínimo por prova, o que poderia dizer que eu poderia zerar uma prova desde que eu gabarite a outra, né? Meu mínimo é 25 pontos na prova discursiva. Ok, né? Observei se eu atingi o mínimo, calculei a minha pontuação nas discursivas. Agora vamos calcular a nota final do concurso. Aí, sim, né? Mais uma vez atribuindo os pesos. Então, a nota final do concurso é nota da P1
mais 3 vezes a nota da P2, mais 2 vezes a nota da P3. A nota máxima do concurso, a nota final do concurso máxima, vai ser 100 da P1, mais 3 vezes 60 da P2, mais 2 vezes 50 da P3, total, desculpa aí pessoal, 360 pontos, 380 pontos, a pontuação máxima que você pode atingir nesse concurso, certo? Agora sim, né, de mês mais uma vez observado, né? Você calcula o efeito de certo e errado, depois disso você calcula o efeito da questão errada, que anula, né, uma certa, aí você observa os mínimos. Se atingiu todos, somente depois do cálculo dos mínimos você atribui os pesos. E aí, já nessa etapa final, depois de atribuir os pesos, nós ficamos com essa distribuição, né? Vejam que todas essas matérias da P1, esses 100 itens, vão representar apenas 26% do peso da prova, do peso total, né, da nota final do concurso. A auditoria fiscal e legislação tributária, considerando somente as questões objetivas, já representam, né, os 60 itens ali, já representam 47% da nota máxima possível na prova. Se a gente observar que as discursivas vão versar necessariamente sobre legislação tributária e sobre auditoria fiscal, nós temos em 2 matérias, considerando o peso final, 74% da prova. É muita coisa, né? É muita coisa, mas eu entendo e até concordo, porque são as matérias mais importantes aí quando a gente pensa para o auditor fiscal, de fato é a legislação tributária, a auditoria fiscal. Lógico que tributário entra junto, mas direcionou bastante o tributário para somente a legislação tributária, né? Então, e como eu disse anteriormente, veja que pela concentração você pode muito bem traçar uma estratégia aí, né? De, de, de daqui a pouco abandonar alguma matéria, porque temos matérias ali que não chegam a 2% da prova, né? Então é plenamente possível. Certo, pessoal? Então a ideia aqui hoje era trazer, esclarecer essa forma de cálculo, as eliminações, né, para vocês, como calcular a nota para ver se eu vou ter minha objetiva, minha discursiva corrigida, se eu fiquei ali dentro do número de correções, como calcular a nota final do concurso, certo? Então, muito sucesso aí na preparação de vocês, conte conosco na mentoria, na discursiva, né? Pretendemos repetir aí o mesmo sucesso no nosso curso de discursiva, que na última prova contou aí, né, com uma boa quantidade de aprovados, foram nossos alunos, né? O Luiz Gustavo aí, dono da maior nota da discursiva, foi nosso aluno, fez nosso curso, né? Maria Helena, que conseguiu pular 90 posições com a nota da discursiva, também foi nossa aluna, e aí eu faço uma observação importante, que a discursiva ela define muito, né? Cefaz Ceará, a gente até se surpreendeu pelo peso baixo que veio a discursiva, mas aqui, e a última prova, né, demonstrou bem isso, a gente teve alunos que estavam ali dentro das 10, 15 primeiras posições que ficaram fora da classificação final, e alunos como a Maria Helena, que estava lá, né, na posição acima de 100 e conseguiu garantir sua vaga, porque a nota da discursiva foi muito boa. Então, né, muita atenção com essas 2 matérias aí, né, no caso de finanças e controle lá com TI, né? E escrevam, preparem-se para a discursiva. Eu vou trazer aqui para vocês nos próximos dias, aí nas próximas semanas, uma análise detalhada da prova discursiva do concurso anterior. Certo, pessoal? Um bom dia para vocês, uma excelente preparação. Até a próxima.